Muito obrigado a todas as pessoas que se conectaram. Meu nome é Juanita Ruiz, eu faço parte da equipe de gestores da Rede Colaborar, que nesse momento está se ativando desde Macaé, na cidade de Medellín, na Colômbia. Então, já tenho aqui os nossos convidados, convidadas se conectando, comentar que nós temos uma agenda muito enriquecedora dessa masterclass. Com esses espaços, nos reunimos mensalmente, com esses assuntos estratégicos para o fortalecimento das nossas organizações e, enfim, aumentar esse impacto social que nós geramos nas nossas comunidades, nos nossos territórios. E nós temos esse tema que está um pouco na moda, que é de dados. Está em todas as partes, o que é o novo foco das organizações. Nós quisemos CDI Chile, que é uma ONG, a sigla significa Comitê para a Descentralização da Informática no Chile. E, como muitos de nós estamos aqui, é uma organização filantrópica que ajuda a promover a inclusão digital em setores vulneráveis e do campo, rurais. A missão é precisamente se aproximar desse acesso das tecnologias da informação, da comunicação, para poder aproveitar-se desses benefícios. Atualmente, a CDI Chile também faz parte desses donatários da IAF, especificamente através de uns projetos de inclusão de mulheres migrantes, fortalecendo precisamente suas habilidades em análise de dados e tecnologia para dar-lhes oportunidades de trabalho. Nós temos a Márcia Liz, eu já vou falar um pouquinho, eu queria dizer que nós estamos com duas superpoderosas, porque a Márcia é diretora de comunicações e parcerias e tem muita experiência no setor filantrópico, com foco sobre os temas de comunicação, marketing social e desenvolvimento de projeto. E a Liz, que também acompanha, diretora de projetos e programas da CDI Chile, que também tem uma grande trajetória de ferramentas digitais, foco na empregabilidade, empreendimento. Então, vocês são bem-vindas. Eu vou apoiar vocês com os comentários para integrar a conversa. Então, muito bem-vindas. Muito obrigado, Juanita, obrigada por estar aqui com a Rede Colaborar. Estamos emocionadas e contentes, começando aqui no ano de 2025, um número tão especial para todos. Isso me parece legal, como soa 2025, 2025. Isso tem a ver com os dados, com os números. É um prazer estar aqui, como disse a Juanita. A CDI Chile é uma parte dos donatários que nós temos do fundo da IAF, a Inter-American Foundation, Fundação Interamericana, é uma organização que nos apoia. E em CDI, nós somos uma organização que também se diz em inglês Tax for Good. Nós temos um nome um pouquinho comprido. E aí, como falamos, né, isso significa Comitê para a Democratização da Informática, e também tem a ver com descentralização. A ideia é de ter oportunidades, de aproximar essas oportunidades a pessoas que não têm a possibilidade de estar perto da tecnologia. Já faz 25 anos, esse ano é o nosso ano, ou seja, 2025, 2025, nós completamos 25 anos no Chile e 30 no mundo. Nasceu no Brasil essa companhia, essa empresa. Então, bem-vindos todos aqueles, as organizações que estão no Brasil, porque eu quero contar a vocês que o nosso coração tecnológico está no Brasil. Ou seja, estamos completando 30 e 25 anos, respectivamente. Eu não quero aqui encher muito os picuás aqui da conversação. Como nós falamos, é um assunto do qual se fala muito, como disse a Juanita. Não se fala somente de dados.
nós falamos da figura destacada desde o ano passado, é a inteligência artificial. E a inteligência artificial é gestão de dados. É uma gestão, uma utilização muito eficiente dos dados. Eu quero dar a palavra para minha colega Alice, que está aqui presente. Fala aí para nós o que nós podemos esperar daqui para frente. Muito obrigado, Márcia. Nós vamos compartilhar a agenda da sessão daqui a pouco, mas para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês e que possam responder aí no chat. Quais são as ferramentas, plataformas que vocês usam para a coleta de dados na organização de vocês? Vamos recomendar algumas coisas, vamos mostrar outras, como nós fazemos no CDI, as que nos acompanham nessa cultura de transformação digital, análise e visualização de dados. Eu gostaria de saber de vocês se vocês estão utilizando ferramentas e plataformas nas organizações de vocês para coletar dados. Alguma do Google, alguém utiliza alguma outra? Como vocês guardam, como organizam, como coletam os dados? Ou seja, analisamos de maneiras extensiva, acontece. Nós temos um monte de dados, um montão de informações e nós fazemos muito pouco com o que temos. São ouro, os dados são o novo petróleo. Microsoft, do Google, Microsoft Studio, enfim. Obrigado para quem respondeu. Também tem outra pergunta. Alguns talvez tenham um desafio de responder agora, né? Falando aí do Atlas, formulário de Google e tudo mais. O que que é o maior qual é o maior desafio de coleta de dados nas organizações? Mais do que um desafio, nós temos já uma jornada recorrida, nós vamos mostrar algumas planilhas de 2017, 2018 e depois a que nós estamos usando agora. Então, monitorar, fazer o follow-up, dados flash, perguntas, depende dos dados, né, temos um sistema de informação próprio da organização, que gera caracterizações das pessoas. Isso é maravilhoso, é ouro, mas também temos um sistema de gestão de informações próprio. É proporcionar os dados às entidades públicas fechadas, qualidade dos dados. O maior desafio é que a operação faz assim, né, com a gente, ou eu me enfio nessa cultura de dados ou não avanço na operação dos negócios. Vamos deixar isso para lá. Nós precisamos, na verdade, ter muita informação, muita gestão. Provavelmente, se nós somos uma organização da sociedade civil, é difícil. Nós queremos estandarizar a captação dos dados para que chegue mais limpa. E assim, queremos proporcionar os dados em formatos abertos. Então, vocês viram aí quais são as ferramentas que vocês usam para formulários no Microsoft, alguma para visualização, Power BI, Studio, e também quais são os desafios. Como nós fazemos a coleta de dados. Falta gente especializada dedicada ao registro. É uma das dores maiores que nós temos. Equipes pequenas e efetivamente uma pessoa que se dedique a fazer isso é muito importante. Muito obrigado por compartilhar. Aqui nós vamos mostrar qual vai ser a jornada dessa aula mestra ou dessa masterclass. Dos dados, gestão de dados de ONGs, vamos falar sobre um programa que nós estamos desenvolvendo já faz uns anos. Começamos em 2021 com um projeto piloto maravilhoso. E neste momento já há mais de 40 organizações que nos têm acompanhado no uso eficiente dos seus dados. Ou seja, dados com impacto social. Foi implementado no Chile e também com organizações da Bolívia e da Colômbia.
Nós vamos falar como fazer a coleta de dados, como organizar e depois vamos falar das perguntas que nós sempre temos nessa masterclass, vamos falar no fim. Se tiver alguma coisa no meio, vocês podem colocar no chat, enfim, nós vamos, analisando aí. Então nós vamos colocar aqui os slides sobre os dados. Então, algo que é óbvio, nós vamos começar com a questão falando dos dados. O que são dados? Só queria falar de algumas coisas aqui. Um que tem a ver com talvez algum preconceito que existe de cada um que trabalha em organizações sem fins de lucro, o que nós podemos, não podemos fazer, o que se pode, não pode ver. Então nós temos falta de pessoas especializadas. E do que pessoas especializadas, falta treinamento. Falta treinamento em qualquer pessoa para que nós possamos destinar a quem se encargue os dados, para que tenha esse alcance. Nós não somos pessoas técnicas, nem a Alice nem eu. Nós não viemos da área de engenharia ou nada parecido com isso, mas nós trabalhamos aprovei aproveitando-nos dos dados, trabalhamos usando o benefício da gestão da visualização dos dados. Então, a primeira barreira que eu quero fazer cair, que eu quero derrubar, qualquer pessoa com um treinamento, com interesse, pode entrar no mundo dos dados. Essa é a primeira coisa. Porque senão, eu não teria que estar aqui diretamente, porque eu não sou especialista em desenvolvimento de programas, não sou programadora, sou advogada, especialista em comunicação estratégica, trabalho com fundraising, mas eu uso os dados para fazer o que eu faço na minha vida laboral. Então, essa breve introdução, fala assim, pois a menina bonita deste último ano, 2023 até agora, é a inteligência artificial. Ela concentra dados. Isso não começou agora. Começou faz tempo. E por acaso, começou uma mulher no ano de 1815, quando ela nasceu. Eu quero destacar isso. Quando nós falamos dessas coisas técnicas de dados, inteligência artificial, a gente normalmente pensa em outro gênero, não o feminino. E ela é a primeira pessoa, Ada Lovelace, a primeira matemática, escritora inglesa, a primeira programadora da história. Ela trabalhou com um homem, o Charles, claro, porque nessa época nenhuma mulher poderia trabalhar sozinha, mas foi a primeira que consideram que foi a primeira pessoa que descobriu, ou que falou que o algoritmo é a base de tudo. Uma máquina, essa introdução, a missão, esses avanços que nós temos até agora, dando um reconhecimento a uma mulher. Eu quero dizer que hoje em dia se geram volumes incríveis preparando essas falas sobre dados. Eu aprendi um novo conceito, gigabyte, terabyte. Agora falamos de zettabytes, zebytes, né? Ou seja, 1 milhão de terabytes, para que vocês imaginem a quantidade de dados que nós estamos movimentando. Em 2025, nós vamos ter 180 mil zebytes. O que nós estamos falando? Os dados são informação. O que pode ser essa informação? Estruturada ou não estruturada? Ou seja, que são coletados os dados para ter uma análise, para fazer uma interpretação, para tomar uma decisão. No geral, nós temos dados em tudo que nós fazemos. No celular, computador, quando nós respondemos quando nós respondemos uma entrevista
ou quando preenchemos um formulário, tudo chega em algum lugar. Quem coleta esses dados? São pessoas que precisam para os seus negócios, para um programa. Agora, esses dados, nós estamos falando estruturados ou não estruturados, o que significa isso? Do que nós estamos falando? Nós falamos, e eu quero falar, não é uma conferência técnica, uma palestra técnica, mas é importante ter isso na cabeça, ter a definição do conteúdo básico para aqueles que ainda não entraram nesse mundo fascinante. Os dados estruturados, como se diz aí na tela, os números que estão organizados de alguma forma. Uma base de dados, folhas de cálculo. Na nossa organização, por exemplo, nós podemos falar de números de beneficiários de um determinado programa. Nós estamos falando, CDI é uma donatária da IAF, com esse programa que nós temos de mulheres migrantes, de ciência de dados, e nós temos que dizer, a partir desse programa, nós temos essas pessoas, mais de 1.000 pessoas, que são beneficiárias indiretas do nosso programa, porque nós temos essa informação em base de dados e essas folhas de Excel. Mas nós também temos outros tipos de dados, nós dizemos estruturados, e outros que não são estruturados. E quais são esses? Os que nós temos justamente nessas planilhas que não estão anexadas, são e-mails, redes sociais, publicações no LinkedIn. Bom, precisam de uma elaboração para depois realizar uma gestão, uma visualização. E, além disso, nós temos dados quantitativos e qualitativos. E já vamos ver porque nós estamos falando esses 4 grandes segmentos de dados. Os dados qualitativos vocês devem conhecer, porque nas organizações que não têm objetivo de lucro, nós temos esses dados qualitativos que não podemos medir, que são as percepções, são assuntos não tão relacionados com um assunto estritamente numérico. Pode ser o feedback que nós temos de participantes, o testemunho de participantes, mas isso nos dá um nível de conhecimento que, para o trabalho social de impacto, é muito importante. E, claro, por último, nós temos os dados, autonomásia, os dados relevantes, são os dados de informação numérica, medida, estatística. Pode ser os números que nós pegamos dos beneficiários do programa, alcance do programa, a quantidade de casas construídas, quantidade de animais resgatados, assim por diante. Números estritamente. Agora, por que nós fazemos esta divisão dos dados, esse tipo de qualificação? Porque, evidentemente, esses dados nos levam a 3 conceitos que a Liz soube resumir. E eu gosto muito, para começar, a falar dos benefícios e das vantagens de trabalhar com dados, ou seja, os 3 Cs: coerência, confiança e a credibilidade. Quando nós falamos de coerência, por que a coerência seria importante como um benefício nos dados? Porque permite alinhar a ONG com a missão que ela tem do impacto real. Ou seja, assegurarmos de que estes esforços que podemos fazer para os serviços da ONG estejam realmente chegando e impactando as pessoas, comunidades, grupos humanos com os quais nós queremos trabalhar. E, além disso, esses dados bem geridos demonstram o trabalho, mas correspondem às necessidades concretas e, além disso, ajustam o foco e melhoram os resultados. O que eu quero dizer? Gerar ou gerir esses dados
de forma coerente nossa missão e ao impacto, nos dão a possibilidade de fazer correções quando nós percebemos que não estamos, chegando onde nós queremos. Podemos corrigir. O segundo grande C, a confiança. E vocês sabem, eu lhes disse quando começamos a falar, eu sou advogada, trabalho com gestão, organizações filantrópicas faz mais de 18 anos, trabalho com parcerias, comunicação e um assunto que é muito relevante, que é o fundraising, ou seja, levantar fundos, gerar fundos. Um dos requisitos, ingredientes mais importantes que tem uma organização para a arrecadação de fundos. Os dados geram mais transparência, mais segurança para todo mundo que está ao redor. Ao compartilhar esse tipo de informação sobre o impacto dos programas que a organização sem fins de lucro tem, ela também pode dizer, por exemplo, eu posso dizer, eu estou usando os recursos, como esses recursos estão impactando as pessoas, definir aonde chega o impacto, ou seja, gerar uma transparência, evitar confusão e ter confiança, ajuda dos doadores, melhora o relacionamento com as comunidades onde nós estamos. Hoje se fala muito sobre partes interessadas, stakeholders em inglês. Isso se vê dos doadores, dos potenciais doadores, se vê refletidos nessa transparência. Isso está transformando a realidade e a segurança. Inspira segurança, inspira confiança. E por último, e não menos importante, nós temos a credibilidade. E a credibilidade está ligada à confiança, porque tem um provérbio, um ditado, um diretor de uma organização na Argentina me dizia, quer ver esse provérbio, a mulher a mulher do prefeito não deve ser, ela também tem que aparecer. Então, que nós éramos assim, as ONGs tinham que ser assim, ou seja, a credibilidade das ONGs. Eles têm que trabalhar e apresentar dados sólidos, verificáveis, trabalhar com atores confiáveis. A credibilidade não é só a soma das boas intenções, mas é a capacidade que pode ser demonstrada com os impactos, com os números, casos concretos e o impacto que nós queremos, aonde queremos chegar. Esses dados revisam, ou seja, facilitam a prestação de contas. É importantíssimo para uma organização. Como eu disse anteriormente, isso é a fortaleza e a potência que assegura essa relação entre doadores e partes interessadas que estejam envolvidas no trabalho e na missão da nossa organização. Em suma, a informação, a gestão de dados está relacionada com as decisões que nós podemos tomar falando do primeiro C da coerência. Nós podemos girar o volante rapidamente se nós não estamos chegando a um lugar, mas é para ser mais eficiente. Isso também nos ajuda a ser muito mais cuidadosos com os recursos que nós temos. Então, a credibilidade, a confiança, a coerência abrem portas, fortalecem as parcerias e legitimam os impactos sociais da organização. Isso não quer dizer que tudo isso, só gerindo os dados, nós vamos conseguir. Isso é uma base para que nós possamos continuar o trabalho, para que realmente a nossa entrega dos serviços vá se ligando à missão da nossa organização, para que a nossa organização seja mais eficiente, para que seja mudado o programa se não está tendo o alcance ou fazendo o que queremos e que nos ajude a ser transparente, a nos comunicar com os doadores e as comunidades. Então, essa toma de decisões é chave, a melhora da toma de decisões,
da gestão de dados, nesse grande C terceiro, ou seja, a prestação de contas, quando nós falamos aqui, nesse discurso, quando me perguntam sobre prestação de contas, como isso se estrutura, como se estrutura tal gasto, quando nós falamos com um doador, ou a postulação de um fundo, e nos pedem para colocar isso na nossa página, o que que eu fiz com os fundos recebidos? E a prestação de contas fica mais fácil quando nós temos uma boa gestão de dados. E claro, eles veem os resultados e comparam os resultados com os objetivos, e isso nos ajuda a validar o nosso sucesso e a escalonar o alcance. Hoje nós falamos muito da avaliação de impacto. Trabalho para eles poder medir realmente o que que eles fazem, mas cada vez mais os fundos de comparação internacional, os doadores privados, as empresas, através de sua estratégia de compras, de cooperativa, da sua associação corporativa, eles pedem mais resultados cada vez mais. O que que eu estou conseguindo com isso? Se esse programa se alinha ao core da minha estratégia corporativa, tudo bem, não tem problema. Eu quero realizar esse impacto, porque está crescendo o empreendedor, que começou na base, como está melhorando a base, que começou com jovens, na questão de educação, como estou abrindo portas a uma maior quantidade na área trabalhista, tecnológica, independentemente do assunto, né, do tema, do campo que a gente trabalha. Obviamente, isso é chave. E não é impossível. E para terminar, eu quero contar um caso para vocês verem que não é o que a gente não pode fazer. E essa fundação, a Dom Bosco, eles têm uma sede no Chile, de origem católica, uma fundação que trabalha com crianças de rua que não necessariamente estão órfãos, não têm família, mas estão na rua. Têm famílias ou provavelmente lugares que não são bons para eles se desenvolverem durante sua vida. Então, tem uma grande quantidade de crianças na rua. Então, essa organização, mais ou menos há 4 anos atrás, entrou no mundo de dados e tecnologia e desenvolveu. Eu vou ler para não me cometer um erro. Um registro que se chama registro de rua. E o que, que era isso? Era uma ferramenta qual eles poderiam obter uma informação e georreferência de onde estavam os menores, porque eles saíam todos os dias procurando os menores. Eles não ficavam aí em alojamento, eles não viviam na fundação. A fundação apenas os acolhia durante o dia, dá um lugar para que eles pudessem fazer lição de casa, comer, se alimentar, tomar banho, mas daí as crianças voltaram para os seus lugares para dormir e eles tinham lugares muito especiais, não eram sólidos. E de manhã eles iam para a escola, senão eles ficavam na rua mesmo. Então, eles mudavam de lugar constantemente. Então, a fundação teve muito trabalho para ir fazer uma busca em todas as ruas para ver quem eles podiam encontrar. E a partir do desenvolvimento desse aplicativo e dessa ferramenta que realizaram com tecnologia, usando base de dados, Excel, o Power BI, Power Apps, eles tinham então uma geolocalização bastante clara da localização dos menores, e aí sim eles poderiam designar com seus recursos e melhorar as estratégias para captar e ajudar a seu grupo objetivo, que eram menores que estavam na rua. Então, com esse caso, eu quero. Por que que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes é muito difícil. Eles fizeram isso 4 anos atrás e ainda a tecnologia 4 anos atrás era como se fosse assim, dos anos 40, mais ou menos, na humanidade, da maneira que vai avançando. E hoje em dia, cada vez as de banco de dados, inteligência artificial está melhorando. Muito bem, para que vocês não fiquem muito cansados de mim.
Vamos mudar então aqui de palestrante, eu vou passar para minha querida Alice, para que ela contar para vocês e a Jamile também conte outros casos que a gente tem reais no Chile e os quais trabalhamos bastante, né, com eles. Obrigada. Muito bem. Aqui a gente acompanhou um pouquinho a Fundação Dom Bosco quando esse piloto nasceu. Ele tinha acabado de nascer com essa equipe. E claro que a gente se dedicou às áreas de aplicação, se não, como a gente mencionou, a área de análise e visualização de dados. E como já fizemos, para contar para vocês esse acompanhamento que fizemos, as organizações da sociedade civil e como temos feito, eu decidi, porque a ideia é que não é é mostrar também para vocês como apresentamos alguns dos nossos programas. Eu vou mostrar para vocês apenas em 2024 as organizações que acompanhamos nesse projeto chamado Dados com Impacto Social. Organizações que estão em sua maioria aqui no Chile, como eu mencionei anteriormente, uma na Bolívia e um pouco na Colômbia, perdão, e com diferentes missões e objetivos. Uma trabalha com problemas de câmbio, outra na área de saúde, imigração, na área de treinamento, migrantes e refugiados aqui no Chile. E de todas essas que eu mostro para vocês, eu vou contar duas das organizações e quais foram as ferramentas que utilizaram, e depois vou falar sobre o processo de gestão de dados. O primeiro caso que eu quero mostrar para vocês é de uma organização que se chama 2811, cuja missão é construir alianças e articular as soluções inovadoras sociais e meioambientais na América Latina. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o encerramento do projeto, que durou aproximadamente 8 semanas dentro desse projeto de dados com impacto social. Temos uma pessoa encarregada nesse dia sobre a coleção de dados, uma pessoa que é a mentora do projeto e uma pessoa que executa o projeto a um nível operacional. O que fizemos com 2811? Recebemos todas as bases de dados que eles tinham. Depois tivemos uma primeira reunião para ver o que a gente estava ouvindo, que poderíamos analisar, visualizar e interpretar. Todos os dados que recebemos foram mandados através de Google Sheets. E aí, a nossa especialista em dados é a senhora Rodrigues, que é o que a gente chama de ETL, extração, transformação, e aí transferência de dados em PowerPoint, porque esse projeto foi feito em Power BI do Microsoft. E aí é possível fazer a visualização. Então, durante as 8 semanas, tínhamos contemplado fazer somente 3 visualizações dos 3 principais temas que a 2811 queria tratar. E aí acabou virando 7 assuntos. Então, eu vou mostrar, não todos os dados, mas só para vocês terem uma ideia como ficou o dashboard do 2811. Aqui, então, está a parte geral, eles falam da parte de academia, ecossistema, financeira, ecossistemas. Por exemplo, a Marci, o que que ela conseguiu fazer, quais eram os 29 projetos que tinham ativos, a que área pertenciam, se era bootcamp, formação, consultoria, em que países estavam ativos esses projetos, especialmente Chile, Argentina, Colômbia e Alemanha, e a categoria que eles têm, como que é a academia ou ecossistema, qual deles pertencia ao dado. Aqui, por exemplo, fala de financiamento, 57% do financiamento do 2811 é público, uma outra porcentagem privado. Eh, Também, por exemplo, aqui o de impacto direto e indireto, presencial, quantos colaboradores, quantos países. Todo esse trabalho foi desenvolvido em 8 semanas, desde a reunião inicial, depois, então, da pauta até a entrega. E a ideia é que, pelo menos, a organização que, no momento,
não tem os seus dados mapeados, não tem o dashboard, uma apresentação dos seus projetos, podem então ter uma base muito boa e uma solução. Se vocês tiverem alguma pergunta, comentário, sugestão, reclamação, por favor, coloca no chat que a gente responde daqui a pouquinho. Eu vou mostrar também para vocês, já que eu mostrei essa aqui da 2811, que foi com o Power BI, vou mostrar essa de análise de dados e gestão de uma fundação que se chama FREM. Essa foi feita num estudo, uma pesquisa do Google, e o que eu estava buscando, então, era ter a base das pessoas que atendem a Fundação FRE. E nesse caso, em contraste com a função, com a organização 2811, que trabalhou com a Power BI, pessoas especializadas na área que se encarregariam de administrar de uma maneira muito melhor os dashboards, a Fundação FRE, a gente estava em zero, ou talvez eu diria menos um, porque eles tinham muitos dados da Fundação FRE, eles trabalham com migrantes, especialmente com a comunidade haitiana no Chile. Por exemplo, FRE significa irmão em crioulo haitiano, e eles queriam então digitalizar todos os processos, porque a maioria eles tinham aí tudo feito à mão, e eles tinham do espanhol para o crioulo, os nomes são muito complicados, então eles queriam fazer uma padronização dos dados, de coleção de dados. Então, aí começamos, junto com a praticante do projeto, a realizar uma base do dashboard, mas a partir disso, mostrar para eles como poderiam fazer a coleção de dados de uma maneira que sim servia para esse dashboard que a gente está mostrando para eles. Porque aí não é legal que a gente mostra isso, maravilhoso, porque aí não teria sentido eles continuarem fazendo o resto do processo de coletar dados manualmente. Então, as 8 semanas se condensaram em realizar menos slides. Nesse caso, foram quatro telas, especialmente com informação sociodemográfica. Eles queriam saber, por exemplo, o seu beneficiário, qual era o estado civil no país, por exemplo, no Chile, principalmente de que país vinha, a situação de emprego que eles tinham, gênero, os temas básicos, e também interessava muito saber a localização geográfica dos seus beneficiários, porque eles chamavam de treinamento ou capacitações, e já disse, como já temos tantos beneficiários, como é que chega a maioria aqui? E aí, efetivamente, olhando a situação socioeconômica e aqueles que ficavam localizados na sede principal da organização, e aí realmente tinha sentido. Então, aí os participantes que desenvolveram esse projeto eles obtiveram as coordenadas de cada pessoa que participava, onde você vê então amarelo, onde tem a maioria das pessoas, o que é de azul tem menos quantidade de pessoas. Também estavam afetados pela situação imigratória e, por último, os aspectos financeiros, porque eles iam, então, durante 2025, eles iam partir. Então, em 2025, eles queriam ver quantos beneficiários eles teriam, se era um caso de precisavam de classe espanhol, quantos voluntários tinham para poder realizar isso. Então, eles sim, a parte iam realizando esses dashboards, a pessoa que era especialista nos dados e acompanhando na realização de como esses dados seriam recolhidos. Pelo formulário do Golo, como saber que dados são importantes de capturar? É uma pergunta muito boa e depende do resultado que você busca. Por exemplo, uma recapacitação, segmento, no caso da Fundação Freds, toda a informação sociodemográfica que a pessoa possa fornecer é importante. Quais são os dados que capturamos? Se esses dados são possíveis de serem categorizados, por exemplo, nome, sobrenome, data de nascimento, dados, porque cada um é diferente.
Mas aí o lugar de nascimento você pode categorizar para que você tenha realmente aí Haiti, Chile, Venezuela, Colômbia, e não que diga somente Haiti com I e Haiti com Y, porque aí os dados começam a ficar bagunçados. Maria Alice, quanto a respeito a isso exatamente, não só manter uma padronização, porque quando vocês preenchem formulários, vocês vão ver que tem vezes que se faz pergunta país de origem diretamente, então aí as opções elas aparecem no menuzinho que abaixa. Por quê? Porque você pode colocar Colômbia, por exemplo, põe Colômbia, com acento circunflexo, e o outro põe Argentina, por exemplo, com J. Então, essa informação não pode ser gerenciada. Então, isso que as pessoas têm que levar em conta. A coleção de dados não é só coletá-los, mas como, e para como vai ser utilizado. E depois, o que que a gente quer relatar? Porque a pergunta: que dados são importantes de capturar? A pergunta para a gente é: o que que a gente quer relatar? Então, aprendemos durante os anos e dizemos, por exemplo, empresas e as organizações que a gente trabalha, que no final do projeto, o que você quer medir? Se está formalizado ou não? E se a pessoa, a gente tenta fazer a pergunta no início. Se eles são leigos ou não, a gente já faz a pergunta no início. Qual é o seu nível de renda para poder mostrar, então, no nosso painel, no nosso dashboard. Se quiser comparar a pessoa na melhor situação econômica, se eles quiserem um emprego no processo formativo, a gente pode fazer a pergunta no final da enquete, ou 3 meses depois de terminar a pergunta de qual é a sua situação empregatícia no momento, para poder então fazer a comparação. E a pergunta, então, é o que que a gente quer medir ao final e não vai dar quais os dados que vamos pedir no início. E outra coisa que tem a ver com mais, além do que disse a Liz, além dos dados, o que eu quero medir, porque os dados trabalham um pouco no futuro, certo? A pessoa tem que se projetar sempre. O que eu vou perguntar hoje para que daqui a um ano, quando eu termine o programa, daqui a 6 meses, o que eu quero conseguir com isso? Então, de alguma forma, a gestão dos dados e a visualização nos ajuda a ver o futuro, porque nós podemos ver o avanço real, óbvio. Se eu tenho um programa de empreendimento e eu vou potencializar aqueles que têm os armazéns em um determinado lugar, eu quero saber se o meu programa de treinamento ajudou as pessoas do armazém. Não posso assim, tipo, acabou o programa, daqui a 2 dias eu vejo isso. Não, tem um componente do tempo, então tem que pensar além disso. Os dados, quanto entrou de renda, em quanto tempo vai melhorar o sistema de contabilidade com esse treinamento. E se ele me diz 3 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, eu sei exatamente quando voltar a medir. Então a medição de impacto com esse assunto dos dados é um pouco ver o futuro. Desculpa aí de ter interrompido. Ah, não, não te preocupes. Muito obrigado, Márcia. Então mostrei um pouquinho aqui, nós vamos mostrar como nós fizemos no CDI. Em 2025 nós queremos ter outros projetos no estúdio. Estaremos trabalhando para compartilhar com as organizações e os parceiros com que trabalhamos. Por exemplo, programas com os quais nós trabalhamos, a ACNUA, nos pensamos sobre os dados demográficos, status migratório, se a pessoa está irregular, se solicita refúgio. Isso são dados que interessam a ACNUR desde a postulação e o que aconteceu com essa pessoa depois de fazermos o follow-up. Dados geográficos, em que comunas eles estão, no Chile.
principalmente nesse programa da Acnur, na região metropolitana, estudos de motivação, situação laboral, entrevistas de satisfação com base no programa de treinamento que realizou, que fez a pessoa lá no CDI. Então, assim, depois do treinamento, faça uma pesquisa. Desculpa, senhorita, eu já vou responder. Só um pouquinho, porque depois nós vamos falar da ética de cibersegurança com respeito a dados. Beleza. Então estamos aqui com outro projeto, a AFP Capital, esse outro que nós temos com TOTUS, de empregabilidade. Nós falamos de oportunidades econômicas a nível laboral, conseguiu um treinamento, jovem aprendiz, teve um aumento de salário, foi um pouquinho de aumento, a média de renda mensal, antes e depois. Fazemos essa entrevista depois que a pessoa termina o treinamento, 3 meses depois. Por exemplo, 44 de 100 diziam que não tinham renda, e depois do follow-up, isso aumentou. Então, isso nos mostra o que que nós fizemos, claro, desses 40 a 25 agora tem renda, repetindo essas entrevistas de satisfação para saber em que áreas nós podemos melhorar, e tem uma categoria que diz aqui é sem informação SI, porque até o momento da apresentação desse dashboard, havia pessoas que não tinham respondido à pesquisa. Então, a gente termina o processo e fazemos o follow-up, porque é uma porcentagem de pessoas que não vai responder à pesquisa. Então, nós podemos fazer isso, no nível de porcentagem, no nível da nossa organização. Vou voltar para cá. Um outro momento. Tudo que eu mostrei aqui para vocês, de 2811, Macaia, Fundação Frei, é parte desse programa que tem um processo muito simples. Nós podemos começar com uma postulação, depois uma reunião inicial, para trabalhar com essa parte de dados com impacto social. Vamos ver o alcance do projeto e também quando mostramos alguns dashboards de casos de sucesso das organizações, dos representantes das organizações, dezenas de ideias que se vêm à cabeça, parametrizar, mostrar, estruturar e ter uma ideia de estabelecer um alcance realista nessas 8 semanas. No início do desenvolvimento do projeto, fazemos depois um fechamento formal, uma apresentação final do projeto. Se vocês estiverem interessados, podem escrever para a Márcia, eu vou contar para vocês. Juanita, o Christian, mas antes nós vamos falar do ciclo da gestão dos dados e quais são as ferramentas adequadas para observar a privacidade. Todo esse processo cultural, como nós vimos no começo, nós só fazíamos efetivamente as convocatórias, os chamados, guardávamos alguns dados, não serviam uns, outros serviam, e aí não sabíamos o que acontecia. Depois, com os programas de análise e visualização de dados, vemos que tudo tem um ciclo, um processo que começa com a coleta de dados. Isso é um dos processos mais importantes. A coleta de dados, desde o começo, nos ajuda a unir diferentes fontes que nos permitem ter uma base. Por exemplo, o Google Sheets no computador, Excel e outra coisa física, mas assim, nós temos que ter uma ferramenta que vamos utilizar. Vamos compartilhar alguns casos, algumas do CDI, alguns programas nós usamos o Google Sheets e para outros programas nós usamos outro que se chama Form Assembly e nós a temos integrada com Facebook. E trabalhamos com essa ferramenta para coleta de dados
E qual é a coisa-chave? O que eu quero é avaliar no final, para poder fazer a comparação desde o início. Ciclo de gestão de dados, nos perguntar o que nós queremos avaliar e para que nós possamos entender, quando nós estamos em coleta de dados, possivelmente tudo está bagunçado, nós temos um monte de planilhas. Se vocês conseguem ver aqui, nós temos essa planilha. Vocês podem pôr no chat se vocês têm alguma planilha assim. Estamos mostrando os segredos do CDI do ano 2019. Esse era o tipo de planilha que nós usávamos. Parece ontem, mas já faz 6 anos. Eu vou começar a trabalhar, então eu vou colocar um azul aqui, e depois esse outro ornitor põe um amarelo, depois a Márcia põe um vermelho, e depois nós temos essa tabela de cores. Essa pessoa está em aula, essa não está disponível, essa é chilena, nós precisamos de mulheres, até agora só tem gênero masculino, o telefone não está disponível. E aí nós temos uma salada de dados. Nessa plataforma, a Carolina Garcia está de férias. E aí a gente não entende nadinha do que está acontecendo na planilha. Essa é uma coleta de dados típica de uma organização que acabou de começar e está fazendo o melhor que dá, com o que tem. Um arco-íris, Juanito. Hoje nós podemos mostrar que a nossa coleta de dados é assim, mais sóbrio, mais ordenado. A que grupo pertence, como está o programa, vemos uma diferença. Nós temos essa aqui em 2019, quando nós falamos de comunas, nós vemos aqui que se fala do centro de Santiago, outra diz Santiago, Santiago, outra diz em São Miguel, e a outra diz São Miguel com a M minúscula ou maiúscula. E isso gera conflitos. Quando nós vamos levar para o dashboard. Porque os sistemas dizem que existem 2 São Miguéis, com maiúsculo, com minúscula, 2 Santiago Centro, Santiago isso. Dados diferentes, basicamente. Então, nós vamos ver quantas comunas há, 300 comunas no Chile. Então temos que colocar a pessoa dentro do formulário, porque quando nós consigamos melhorar os dados da apresentação, ou a apresentação dos nossos dados que nos permite levar ao dashboard, podemos ver se a pessoa está na região metropolitana, todas estão escritas igualmente, pertence a essa comuna, estação central, todas estão escritas, então nós mostramos o segredo de coleta de dados para que vocês não se sintam sozinhos, porque é a mesma coisa que aconteceu. Depois vem a limpeza e organização, e é nesse momento que nós transformamos a informação. E nós vemos o que serve e o que não serve, porque nós queremos perguntar desde o começo e depois fazemos um pouco com esses dados. Então, como bons projetistas, o que mais que eu tenho que colocar no formulário, o que que eu tenho que tirar? Isso, em definitivo, está ali, depois eu não faço nada com isso, como é que é? Para assegurar, primeiro, que a informação tenha consistência, que seja acessível e que, desde o início, a coleta de dados tenha sentido. Eu tenho 2 perguntas, eu não esqueço. Agora vamos com o terceiro passo, que é a análise. Limpei, organizei todos os leguinhos por cores. Nós fazemos a análise dos dados, identificar os padrões, as tendências, ver onde está a maioria das pessoas, quem são os doadores que dão mais doações, verão, inverno, os dados se convertem em informação valiosa.
se nós não limpamos, não organizamos, são um montão de dados, mas não são informação. Depois da análise vem o passo da visualização, tal como eu lhes mostrei. E vocês podem fazer isso com qualquer ferramenta, inclusive para aqueles que estão começando com alguns gráficos de Excel. E é aqui onde nós apresentamos descobertas de maneira gráfica. 50 comunas, vamos fazer um gráfico de pizza, um gráfico de barras, um dashboard interativo, vamos fazer uma infografia e, finalmente, vem a interpretação dos dados. Então, no processo aqui, nós temos no processo da visualização, então nós podemos tomar decisões. A maior quantidade dos donatários ou doações que estão fazendo este mês. Esta campanha das redes sociais com mais força, por exemplo. Então, com o gênero feminino, potencializar também o gênero masculino, que se treine, isso nos dá visualização. Tomar as decisões, como eles dizem aqui no Chile, da data e não de la guata, que quer dizer não pela intuição, mas tomar decisões com propriedade. Quando nós fazemos a interpretação, inclusive com a visualização, provavelmente nos damos conta de que falta alguma coisa a mais e nós somamos com o formulário inicial, com a coleta de dados, para que no próximo relatório esteja tudo mais completo. Para responder uma das perguntas que o Christian fez, quais ferramentas são adequadas para coletar dados? A minha resposta, a nível digital, depende. Depende da equipe, das habilidades, das competências que tem a equipe. Por ser intuitiva, nós usamos para começar com esse processo de análise e visualização, a gente sugere o Google Forms. É um bom começo. Dá para categorizar sem nenhum problema, como se você já tem o Gmail. Você usa o Microsoft, podem usar os formulários da Microsoft, são muito completos. Outras ferramentas que não pertencem a essas duas, Form Assembly, é esta que nós usamos. Tem um custo, obviamente. Então, nesse caso, nós estaremos em desvantagem, mas nos servem bem, porque nós fazemos a integração, porque o Form Assembly cai direto onde nós precisamos para que os dados não sejam tocados, sejam tratados por mais pessoas. Se vamos partir, por exemplo, com formulários da Microsoft ou do Google Forms, a minha recomendação é sempre ser que os dados idealmente se manejem por uma só pessoa. 2018, 19, tínhamos 6 pessoas. No máximo 2 melhor, porque cada um tem um critério diferente, cada um categoriza de forma diferente. Então, se nós, em estrito rigor, nos colocamos na melhor ferramenta de coleta de dados, nós podemos partir com uma simples e gratuita como o Google Forms, Typeform, Form Assembly, mas, ou seja, tem que haver uma pessoa encarregada e responsável de todo esse processo. Com a visualização de dados, nós temos diferentes ferramentas, podemos partir do Excel, Google Sheets, que também apresenta gráficos bem simples. Se você gerencia um Excel avançado também funciona, mas para apresentar os dados em tabelas, nós recomendamos o Power BI. Vocês têm muitos dados, que trabalha com Power Query, ele facilita bastante. Pode-se trabalhar também com Looker Studio, que antes era o Google Data Studio, que também tem visualizações mais simples para organizações pequenas.
serve muito bem, funciona bem em organizações que não têm dados em grandes quantidades. Dados que têm enormes quantidades, provavelmente esse estúdio vai ser pequeno, se tiver muitos dados. Em nível global, nós trabalhamos com 2 anos com esse Tableau, também é muito completa, em nível global. E a vantagem, pelo menos nesse caso, vocês podem usar a Tableau Public e podem publicar sua informação sem nenhum problema. No caso do Power BI, tem que se gerar a licença para poder tê-lo. Claro. Doroteia, vamos partilhar a apresentação, vamos deixar a apresentação com a equipe da rede colaborar. Para terminar com essa parte e responder a Juanita, na privacidade dos dados que são sensíveis, eu vou partir desse ponto, porque é muito importante quando nós falamos de cultura de dados, se as pessoas permitem utilizar esses dados para que nós os apresentemos, prestação de contas, follow-up de impacto, fazer efetivamente uma gestão ética da informação. Eu mostrei algumas planilhas de como nós o utilizávamos em 2019, mas nenhum desses dados eram sensíveis. Eu mostrei gêneros, mostrei comunas, país, número de root, de e-mail, a ideia de que não seja de domínio público. Ou seja, essa vantagem de ter essa visualização de dados numa tabela, só temos categorias e não temos dados explícitos. Uma gestão ética que possa cumprir com as normas do nosso país de origem, como no Chile nós temos essa lei 21996, que diz que todos os nossos formulários dizemos que a pessoa nos autoriza a utilizar os seus dados para relatórios para os doadores, mas é importante avisar as pessoas quem vai estar encarregado desta informação que eles estão facilitando e quem está protegido por essa lei 21096, para que a pessoa tenha em conta. Outra coisa para levar em conta com a boa prática, as boas práticas de gestão de dados é proteger a informação com senhas seguras, autenticação em 2 passos. Tomara que esse assunto de segurança continue sendo grande, porque muitas pessoas para quem vocês entregam os dados, muitas vezes nós não sabemos o que estamos entregando, não lemos os acordos, e eles estão lá, sei lá, na nuvem, Google Sheets ou com o Power BI, que os tenham em uma nuvem, um servidor. Nós também queremos saber como proteger a informação de menos pessoas da organização tenham acesso. Se somos 50 em organização, quando nós estamos sendo tão coerentes com essa gestão da ética da informação, pessoas que recebem, pessoas que processam e pessoas que só mostram os resultados. Então é importante protegê-la e manter as bases de dados organizadas, limpas, e estar prestando atenção de eliminar dados duplicados, sempre vai ter dado errado, em alguns momentos que não vão ter informação exata. Por exemplo, 2021, naquele momento eu não me fazia uma pergunta determinada, em 2025 sim, eu faço esse tipo de pergunta, então essa é uma maneira de começar com essa cultura de estar atento e proteger a informação, manter as bases de dados organizadas e limpas. Isso começa com uma boa coleta de dados, categorização, cumprindo as normativas da privacidade que nós temos no país. Eu deixo aqui para a Márcia para que nos comparta de tudo isso, quais são os benefícios de se comparar a gestão e visualização de dados nos nossos processos. Muito obrigado.
por esse refresh dos dados. Eu queria só fazer um comentário de tudo que tu disseste, da segurança, das senhas seguras, de cumprir a lei de proteção de dados. Quando começamos a falar aqui, nós dissemos que os dados são o petróleo de hoje em dia. Os dados têm um valor muito concreto. Então, sem proteção de dados, é como deixar a carteira fora da tua casa aberta. É a mesma coisa, porque podem roubar, podem corromper, podem hackear, podem trazer prejuízos legais, econômicos muito profundos. Tudo bem ter os dados? Coletar os dados de qualquer forma? Não. Podemos tê-los guardados numa cesta, numa planilha, numa folha. Os dados devem ser geridos com cuidado, com extrema responsabilidade. E de acordo com o nível de compromisso desses dados, tem que ser o nível de privilégio de pessoas que o utilizam, como disse ali alguns chegam para ver, outros para editar, sempre tem que haver, é muito importante, e eu digo porque as organizações sem fins de lucro entregam dados para qualquer um, porque estão ávidas para que alguém as ajude. Um voluntário que trabalha um mês da organização, lhe dão toda a base de dados. Ele pode fazer qualquer coisa. Ela não entende a importância dessa gestão. Sempre tem que haver alguém na organização, sempre, 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 que tenha a continuidade dos dados. Já me aconteceu com muitas ONGs. Ah, chega aí, me mostra a base de dados de doadores. Ah, não tenho. Porque veio um Peter dos Estados Unidos, fez a base e deixou, e ninguém mais conseguiu mexer e ninguém sabe onde está. Erro. Sempre tem que ter alguém da organização com um voluntário que vai fazer um trabalho, não importa o que ele vai fazer. Tendo dito isso, para recapitular e resumir quais são os grandes benefícios que nos dão a gestão de dados, o que nós já tínhamos falado a primeira, é melhorar a tomada de decisão. Os dados permitem identificar tendências, padrões, a projetar o que nós queremos do programa, alinhados, é o que nós falamos de coerência, confiança, credibilidade, beleza. A tomada de decisão tem que ser coerente. Se eu disse que eu vou apoiar mulheres migrantes em áreas de oportunidades econômicas, os meus dados não podem ser coletados sem saber, por exemplo, se eles têm pets, por assim dizer, alguma coisa assim. Tem que ser coerente, tem que estar fazendo com o objetivo que eu tenho. O objetivo, quero lhes lembrar que tem que ter maior transparência, credibilidade e facilita poder ter na web, ter a postulação, as postulações que nós fazemos a fundo, a prestação de contas. Então, se tu precisas de maior informação do que eu faço com o dinheiro para os doadores, não sei, da USAID, das Nações Unidas, da Fundação Ford, ou seja, é muito importante ter a transparência e ter como consequência a credibilidade, a otimização dos recursos. E eu digo isso porque quando alguém analisa os dados, pode ver o que eu disse no princípio. Ou seja, não é só mexer no volante para a direita. Tem que ter uma medição efetiva do impacto. A medição do impacto, hoje em dia, é muito valorizada, muito importante. Tem que ver com a captação de fundos, a arrecadação de fundos, captação de doadores, como eu relaciono com doadores futuros, como eu relaciono com as empresas que estão trabalhando com a responsabilidade social corporativa, como eu vou a um fundo de cooperação, como eu vou lá, como eu mostro isso ou aquilo. Isso é chave, uma edição efetiva do impacto agora.
Se vocês estão começando agora, é óbvio que vocês têm que chegar com a medição do impacto. É a irmã mais velha dos relatórios. Os dados têm que ajudá-los a dar o relatório. Saber como nós vamos perguntar quais são os dados que eu vou coletar, de que maneira, como eu vou fazer o padrão, e que eu vou fazer um relatório que nessa população migrante da Argentina, da Venezuela, com escolaridade, esse vive nesse lugar, esse vive naquele lugar, profissionais, não profissionais, tenho que ter tudo muito claro aqui. Então é muito importante essa parte aqui. Nós podemos falar também sobre os relatórios a princípio. E claro, a última consequência para gerenciar os dados e para trabalhar com eles com uma consequência positiva e incrível. E essa é a primeira esse primeiro ponto forte que nós temos. Se tiver uma chave para manter um doador, uma aliança, não dinheiro, bens, mas um intercâmbio de conhecimentos intelectuais, um aluno na universidade, e aí ele ultrapassa os professores, conhecimento técnico de alguma coisa, ah, uma pessoa nunca deve ser, como eu posso dizer, ingrato no momento de conseguir algo, tem que manter e fidelizar essa aliança, tem que fortalecer e do menos para o mais. Quando vocês encontram uma parede, se você conhece alguém, não conversa, não convida para tomar um cafezinho, a pessoa provavelmente vai te esquecer. Então você tem que fazer algo muito mais atrativo, que você, vai fazer essa aliança, vai ser mais séria, ter um impacto. E aí a consequência, claro, do financiamento e a volta de mão, não necessariamente, com fundos de dinheiro, mas não precisa ser, dinheiro, vivo, pode ser bens, pode ser abertura em outros mercados, intercâmbio de informação, aí a quantidade de intercâmbios são inumeráveis. E por último, sendo uma pessoa de comunicações e que a minha estratégia para fazer então um fundraising para alianças, eu utilizo uma ferramenta, o método todo o tempo que eu estou fazendo storytelling. E não tem nenhum sentido se não vai acompanhado de dados concretos, de números, assim como algo cheio de dados e números que também não serve uma história contada sem dados concretos, é simplesmente um conto, são histórias que podem transformar, por exemplo, o futuro das nossas organizações, são dados que não são apenas o que tem uma base de dados que um dia vamos utilizar, senão podem alimentar toda a nossa estratégia, tradição, comunicação, nossa marca, tudo o que a gente quer transmitir. Palavras somente são bonitas, mas são fúteis. Só dados aí é entediante. Então, isso é uma ferramenta super poderosa. Obrigado. Com certeza. Por isso que tem uma frase maravilhosa que fala: o dado mata relato. Então você tem que, eh, tudo que a gente conta no nível qualitativo, todas as histórias de sucesso, a realizações, mas aí tem que ser sustentado. E quando tem essa base nos dados, então gera maior coerência, confiança e credibilidade. Aí aqui eu deixo com vocês, sem dados, somente é outra pessoa com opinião. Nesse momento, então, eu gostaríamos de saber se vocês têm perguntas, dúvidas e, como eu disse antes, comentários, sugestões que vocês queiram fazer nesse momento. Eu vou parar de compartilhar a tela para poder ver por aqui. Edith está com a mão levantada, a gente está te escutando com atenção. Oi, muito obrigada pela informação. A minha pergunta é porque no começo, a Márcia começou, é que eles tinham pessoas especializadas. E eu entendo que às vezes as organizações não têm esse fundo para pagar os honorários. Se é necessário
ter uma equipe que se especializa ah, numa participação, no caso que você estava comentando, que estava dando aí continuação nessa parte de gestão de dados, porque eles falam que não qualquer pessoa da organização consegue ter acesso à informação. Então, se estamos falando disso, temos que ter gente dedicada especialmente a isso? Bom, olha, Edith, evidentemente as organizações se caracterizam por ter muito trabalho e poucas mãos. Então, se a gente pensar que vamos aí designar uma equipe para realizar só essa tarefa que a gente precisa, vai ser difícil. Quando eu digo que tem que ser um especialista, sim, é verdade, mas tem que ser uma pessoa que se capacite aí em gestão de dados e que esteja supervisado, ah, apoiado por alguém da parte da diretoria da empresa, porque os dados são sensíveis e sempre tem que haver uma continuidade da segurança de quem está gerindo. Agora, eu vi também a oportunidade de alguém do Peru que perguntou, e como eu faço então para entrar nisso com Pedro, Laura, assim, perguntou, e o que que eu vou falar para vocês? É bem simples, é convidá-los a participar do programa de dados com impacto social para que façam os primeiros passos nos dados. Esse programa, eu quero contar bem rapidinho para vocês. Nós, por exemplo, temos um programa financiado pela IAF que é abrir oportunidades econômicas e ferramentas de tecnologia a mulheres migrantes. Como isso concretiza? Ah, buscamos a análises de dados, essas ferramentas de IA e tudo mais. Essas participantes saem daí com a capacidade e conhecimento para fazer esse dashboard que a Alice estava mostrando para vocês. Mas eles precisam armar o seu currículo, eles precisam rearrumar, eles vêm às vezes de outras áreas, países, e não têm tanta experiência. Ou seja, nós oferecemos às organizações que abram as portas para fazer um teste, ah, um, um, um treinamento, uma prática que dura 8 semanas, que são bem simples. Entrevista, diagnóstico, alinhar as expectativas, como podemos ajudar e receber ao estudante que está praticando. E aí, pouco a pouco, eles vão entender como entrar no mundo dos dados. Não precisa ter uma equipe de 5 pessoas, 2 engenheiros de programação. Espero que tenham, obviamente, mas é difícil. Mas a gente oferece isso. E eu te digo, Edith, para entrar, você não tem que ter tudo. É quando a pessoa quer ir, por exemplo, quer começar a fazer exercício, e, por exemplo, a pessoa diz que vou me inscrever na maratona de 95 quilômetros e não caminho nem meio quarteirão. Não vai funcionar. Melhor é começar a caminhar um pouquinho e quando tiver melhor, aí você vai, então, treinando para chegar na maratona, entendeu? Obrigada. Eu vou dar como podemos ter acesso a esses recursos para ter pessoas que possam nos apoiar. Eu vou colocar o meu e-mail aqui. Eu não sou de quem diretamente vai acompanhar, mas sim eu coloco vocês em contato com a pessoa que vai fazer a entrevista, vai explicar do que se trata, de qual é o processo, quais são os benefícios e fazer então um match de quem faz isso com a ONG. Uma das coisas que a gente sugere para vocês, dentro de todo esse processo de entrada na coleção de dados aqui, se vocês quiserem participar do programa, designem alguém do programa para ser encarregado do projeto. E não necessariamente tem que ser diretor executivo ou tem que ser assistente. Porém, e na primeira ou segunda reunião, 2 ou mais pessoas, ou ter a gente como uma contraparte. E para que eles saibam também para que eles querem visualizar, isso é muito importante. Ao finalizar esse projeto de 8 semanas,
E quando tem o encerramento formal de todo o processo, vocês então fiquem, obviamente, com as visualizações, com todo o processo de padronização desde o início e com o desenvolvimento do projeto para que possa seguir implementando. Para vocês verem que vocês não estão sós, para que vocês tenham então esse painel, o dashboard. E para que você possa, então, tenha a informação para adicionar no seu relatório, quando vai mostrar realmente como seus dados causam um impacto. Vou colocar aqui o e-mail. Ah, já está aqui no chat o e-mail da Márcia, para que vocês possam nos contactar e se vocês quiserem participar de todo esse processo, especialmente acompanhados de uma pessoa que executa o projeto do zero como uma pessoa mentora e o equipe da implementação e impacto social de CDI. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pergunta, comentário que vocês queiram fazer, estamos aqui à disposição. Se não, vocês podem escrever no chat, podem ligar o microfone. Juanita, Elisa e Maria, vocês estão aqui. Muito obrigado pelo convite. Se vocês podem contar qual é a real importância e coleção de dados, a visibilidade quando começamos a gerir e mostrar aos nossos doadores para conseguir financiamento de outros projetos, para que eles não pensem que a gente não é apenas um trabalho bonito, mas ele tem um tremendo impacto. E que tudo isso também ele está estruturado e a gente dá então aí o segmento dessa parte até a parte final, parte técnica, financeira, que é muito importante. Aqui tem mais perguntas. Eu tenho uma pergunta aí. A Nanda perguntou se o projeto tem algum custo. Efetivamente, se vamos falar de consultoria, os custos seriam completamente diferentes do que a gente vai dar. Trabalhamos com organizações pequenas, médias e grandes, e por isso o que a gente pede é que vocês possam fazer então uma contribuição ao redor de US$ 120, que no Chile 125 mil, equivale a 125 mil pesos por essas 8 semanas. E isso, geralmente, o que cobre é o tempo que a pessoa, o funcionário se dedica, porque são mais de 150 horas da pessoa que vai fazer toda essa contribuição com coleção de dados. Então, para que eles também recebam uma remuneração simbólica por todo esse processo, como disse, já são mais de 150 horas desde a reunião inicial até o final. Esse relatório é feito depois do término e entrega do projeto. Desde o início, fazemos então assinaturas de vários convênios. Por exemplo, nós fazemos aí um match de organizações e de quem faz, porque de quem faz somos responsáveis por todo esse projeto. Também temos um concordo de confidencialidade que quem desenvolveu e vocês, onde a pessoa se compromete a utilizar os dados só e exclusivamente para esse projeto. Esse contrato de uso de dados não tem data de vencimento porque a pessoa termina o projeto, mas da mesma maneira, ela teve conhecimento dos dados, então ele não pode compartilhar, fornecer e tenho que assinar uns 3 ou 4 documentos para que vocês possam fazer a entrega da primeira coleção de dados. Nós não recebemos nenhum dado sem que a pessoa tenha assinado todos esses contratos, porque a gente entende a natureza delicada da segurança dessas ferramentas. Então, a gente tem que estabelecer sobre todos os temas do cybersecurity, a pessoa da equipe, assim, então, como é um montante simbólico, e são da parte de vocês, é mais ou menos US$ 120, e também a gente faz uma contribuição à praticante, que é US$ 230, para
que ela possa ter, então, aí uma contribuição de 350 por essas 8 semanas dedicadas a esse projeto. Então, se você consegue se você se identifica com os exemplos, eu sofri durante todo esse tempo quando eu tinha esses dados amarelos e a Márcia me dizia: "Ah, você tá presa, estão pedindo, cadê?" E eu estava desesperada. E essa grande dor que tivemos, então a gente não queria incomodar durante todo o processo, mas aprendemos a como fazer então essa coleção de dados. Também esse programa de dados com impacto social é realmente um círculo virtuoso, porque não só as organizações estão querendo entrar se beneficiam desse tema para ter todos os benefícios que falamos, a credibilidade, confiança, mas também de abrir portas e dar oportunidades a uma mulher migrante capacitada nesses assuntos para que possa ter um portfólio no futuro para conseguir melhores oportunidades de trabalho no futuro. Isso é muito circular, como uma cadeia aí de favores na realidade. E para nós cumprir com a nossa missão, 100% a missão, então, do CDI, tem a ver com abrir oportunidades, acercar sobre temas de tecnologia a pessoas para que tenham que não tenham essa facilidade, e também o outro pilar da organização, que é apoiar a impulsar organizações sociais na transformação digital e ao uso de dados, ferramentas tecnológicas no século XXI. Então, na realidade, não acho que vocês têm muita dúvida. Convido vocês a se registrarem para fazer um diagnóstico e, como eu disse aí, vocês não vão se arrepender de todas as maneiras. O melhor, então, não é o momento, tem outras prioridades, mas para que vocês conheçam, para que vocês saibam que a gente está aí. Então, essas são as nossas coordenadas. Sim, muito obrigada, Liz, Márcia. Esse acho que é uma primeira abordagem para outras pessoas que talvez, pessoas que não saibam muito bem gerir informação, e então agradeço também a com- compartilhar o conhecimento aí do Chile e também aproveitar para lembrar que ah, essa classe, para os que não se inscreveram, estará disponível na plataforma da Recolaborar, e também eles possam, se vocês puderem responder ao questionário de satisfação, porque, por exemplo, a pergunta assim, como capturamos informação? Mas é um processo mais para frente. Então, queria comentar com vocês também, as pessoas que nos acompanham, que a classe Master nesse tema de dados vai continuar. A gente vai tentar fazer documentários, experiências que têm muito a ver como capturados, a gente coleta dados qualitativos para continuar mostrando nossos impactos, resultados, e também o cafecito do mês que vem será sobre esperança, aí de acordo com a conjuntura, talvez que a gente viu, e a necessidade de abraçarmos um pouco a solidariedade, colaboração, esperança. Então, para que vocês estejam a par desses cursos eletrônicos, vai chegar então toda a informação da nossa lousa e a última, o convite que eu faço a vocês é que para que, por favor, liguem a câmera para a gente tirar uma foto de tela, para a gente deixar de recordação. E esse sobre tema de dados, gestão de dados, ferramentas específicas do painel, do dashboard. E na plataforma tem uma seção chamada Tempo Solidário para algumas organizações de maneira voluntária para oferecer o seu conhecimento a favor de outras organizações, para que vocês possam então ir lá no Tempo Solidário, revisar o que tem lá, porque com certeza serve a todas as organizações. Então, muito obrigada.
Agora sorriam para a foto. Muito obrigada, novamente, Liz, Márcia, a todas essas pessoas lindas de toda a América Latina que se conectaram hoje, seus assistentes.